Sérgio era um homem que vivia pelo mundo, mas ele era do Brasil. Era filho deste país, Ele era cidadão do Rio de Janeiro. Ali ele era anônimo. Podia ser ele mesmo. Sérgio tinha um hábito bem sedimentado. Toda vez que chegava ao Rio de Janeiro, ele corria para a casa de Gilda, sua mãe. Largava a bagagem, corria para a praia, até seu ponto favorito e se jogava direto no mar. E assim que fazia isso e mergulhava a cabeça no mar, ele emergia e dizia: "Ah, agora sim, eu cheguei." Então, o que deseja que eu diga? Você falará para as pessoas. Certo. Nós teremos 35 novos membros. Entendi. Onde Gary está agora, certo? Entendi. Algumas palavras espontâneas de sabedoria, certo? É, como você se tornou alto comissário. Essa não. Você não percebe que não posso resumir 34 anos em 3 minutos? Esse é um tema amplo. Então, por que me pede para contar sobre minha vida? Mas eu entendo que deverá ser motivador, certo? Certamente. Olá, boa tarde. Meu nome é Sérgio Vieira de Mello. Sou brasileiro e estou no Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos. Entrei para a organização aos 21 anos, podem acreditar, logo que saí da universidade. E tive a sorte de ter servido no Paquistão Oriental, Chipre, América do Sul, Bósnia, Líbano, Camboja, Kosovo e de lá no Timor-Leste. Esta organização dá a melhor oportunidade na vida de alcançar seus sonhos. Nunca esquecendo que os verdadeiros desafios e as recompensas reais de servir às Nações Unidas estão ali no local, onde as pessoas estão sofrendo, onde elas precisam de você. Lembre-se que em Ruanda, o Kosovo, a ONU não cumpriu com seu papel. Será que a ONU cumprirá seu propósito? Ou ele será irrelevante? O presidente afirmou ontem à noite que está preparado para invadir com ou sem o apoio das Nações Unidas. Ele deixou claro que não há tempo para grandes perdas diplomáticas. Para as Nações Unidas, agora é ele quem comanda. Nos reunimos com o presidente e ele explicou a posição dos Estados Unidos, da qual eu creio que estão todos cientes. Lembrei a ele a posição do secretário-geral sobre a questão. Não creio que alguém possa prever qual seria o custo de vidas humanas da guerra, mas seria alto por definição. O conflito no Iraque e a destituição de Saddam têm sido altamente polêmicos. A questão tem sido contestada por muitas pessoas da comunidade internacional. Por isso, achei que seria de imensa importância que a ONU tivesse um papel principal. Os países que relutaram firmemente em ir à guerra acabaram tendo que ceder. Vamos concordar que todos nós temos interesse em ver o Iraque estabilizado.
Vamos enviar uma missão. Uma missão da ONU. E mais importante ainda, vamos enviar o mais carismático, a pessoa mais experiente em todo o sistema de gerenciamento e prevenção de conflitos, construções de nações, cuidados aos refugiados, como quiserem. Vamos enviar este homem, que é conhecido como uma mistura de James Bond e Bob Kennedy. Vamos enviar Sérgio. Pedi pessoalmente a ele para assumir a função no Iraque. Eu disse: você é a pessoa certa para esta função e espero que a aceite. Sei que Bush se encontrou com ele e o considerou altamente qualificado. Portanto, foi de consenso geral que se ele pudesse ser persuadido, ele seria a pessoa certa. Ele nunca quis o trabalho no Iraque, mas naquela semana ele me ligou para dizer que acabara de receber um telefonema de Nova York, no qual o secretário-geral o chamara. Perguntei a ele se seria para falar do Iraque e que ele já tinha uma posição clara em relação ao Iraque. Sérgio, com os amigos, foi categórico. Nem pensar. Estão loucos? Acabo de receber uma nova missão, estou aqui com Carolina. O interesse e as pressões aumentaram e ele foi ficando mais interessado e acabou influenciado pelo caráter da questão. Era o palco central de ação internacional da ONU em 2003. Pedi ao Sr. Sérgio de Mello para servir como meu representante especial. Ele conduzirá os esforços da ONU no Iraque nos próximos 4 meses. Ele foi ao Iraque com um grupo de especialistas em constituições, eleições, policiamento e refugiados. Os melhores e mais brilhantes da comunidade internacional. Ele achou que tinha tudo o que precisava para o sucesso, e a forma como ele definia sucesso era um fim rápido para a ocupação e uma transição tranquila e pacífica para um futuro independente pós-Saddam mais promissor. Nós enxergamos o nosso papel como aquele que apoia os iraquianos para substituir o quanto antes a coalizão e recuperar totalmente sua soberania. Ninguém gosta de ficar sob ocupação. E sempre me pergunto como me sentiria se eu visse tanques estrangeiros nas ruas do Rio de Janeiro, minha cidade natal. Eu não gostaria. Eu iria querer que chegasse ao fim bem rápido e que nem tivesse acontecido em primeiro lugar. 19 de agosto de 2003. Sérgio estava exausto. O mês de agosto foi extremamente quente em Bagdá. Acordamos cedo, encontramos com os outros colegas lá embaixo e seguimos juntos para o Hotel do Canal. Ele tomou o café da manhã bem rápido. Se levantou. O comboio estava pronto para sair. E seu olhar parecia muito distante. Eu podia vê-lo. Sua fronte estava contra a janela. Ele estava olhando para fora. E notei que ele não estava bem. Não sei porquê. No dia 19 de agosto, ele se preparava para dar 2 declarações. 2 críticas abertas à coalizão por seu uso excessivo da força. Ele sabia que os americanos enlouqueceriam e, mesmo assim, Sérgio viu que, se não desse esse passo, a ONU continuaria cada vez mais a ser vista como cúmplice dos Estados Unidos. Ele tinha uma reunião com Paul Bremer. O comboio já estava pronto para ir. Nós já íamos sair
e recebemos um telefonema do Centro de Comando americano, avisando que a reunião com Bremer havia sido cancelada. A reunião foi cancelada inesperadamente. Então acabamos ficando no escritório e ele me ligou na hora do almoço para almoçar com ele. Eu disse que iria ficar trabalhando sem almoçar e que sabia que à tarde ele teria uma série de reuniões e que nos encontraríamos de novo. Chegamos a Bagdá naquela manhã. Foi uma breve viagem inicial para sentir a situação do terreno. Fomos diretamente ao quartel-general da autoridade e vimos Paul Bremer. Minha lembrança da entrevista é que ele disse que a situação da segurança estava melhorando. De fato, realmente estava indo muito bem. Dali fomos para as Nações Unidas. Queríamos ouvir do Sérgio o que ele achava que a ONU havia conseguido realizar. Chegamos cedo para a reunião. Alguém chegou e nos conduziu, creio que ao 3º andar, até o escritório do Sérgio. Eu disse para Sérgio que estava tudo bem. Ele se levantou e foi se sentar com os convidados. Sérgio estava em sua mesa, organizando alguns papéis. Então ele veio até nós e se sentou conosco. Eu me sentei de frente para ele, a apenas alguns metros dele. Quatro horas e 28 minutos da tarde. No andar térreo, há uma coletiva de imprensa. Respondendo sua pergunta, jornalista, acho que ficará surpresa com os altos índices de baixas que nós temos, principalmente de modo tão inesperado. Então, eu queria... Fiquem calmos! Fiquem onde estão! Fiquem onde estão! Não se mexam! Fiquem onde estão! Fiquem onde estão! Acalmem-se, por favor! Vamos manter a calma! Cuidado! Fiquem onde estão! Acalmem-se! Calma! Calma! Tenham cuidado! Tenham cuidado! Não se mexam! Fiquem onde estão! Calma! Calma! Por favor, acalmem-se! A primeira coisa que fiz foi verificar se não estava ferido. Se tinha meus braços e pernas, não podia ouvir. Então pensei, meu Deus, meu chefe. Quando ocorreu a explosão, pensei que fosse um morteiro. O que indica que, mesmo depois de muitos anos em Beirute, ainda podemos nos enganar. Quando Gassan se levantou, ele tinha um aspecto muito estranho, um sorriso de que estava bem. E disse para irmos ver o que tinha acontecido com as pessoas. Então eu peguei o telefone, a gravata, o paletó, o laptop, o passaporte e saí. Então constatei que havia muita gente gritando, chorando, sangrando. Podíamos ver sangue em todo canto. Nas paredes do corredor havia corpos. Não sabíamos se vivos ou mortos. E coisas queimando. Cheiro de queimado, de sangue. Eu me levantei e vi Mona Rishimaui vindo em minha direção. Ela estava me olhando e havia sangue escorrendo da testa dela.
Então eu vim até o primeiro andar e meu marido estava no primeiro andar. E eu o chamei. Andrew, Andrew! E ele milagrosamente apareceu. Jamais esquecerei isso. E assim que ele pegou na minha mão, Carolina disse, Sérgio, Sérgio, Sérgio. E ela disse, eu tenho que achá-lo. Comecei a gritar. Não conseguia ver nada por causa da poeira. Não conseguia ver. Eu vi uma luz ofuscante à minha volta e... De repente, a poeira começou a assentar e percebi que a luz era o sol. O sol das 4 da tarde em Bagdá. Estávamos a cerca de 100 metros do ponto da explosão. Me curvei para pegar os papéis e então houve uma luz incrivelmente brilhante e tive menos de um segundo para pensar o que era aquilo. E então, quando acordei, estava caído na sala. Há pouco houve uma explosão em um hotel no centro de Bagdá, o quartel-general da ONU. Informações ao vivo de Bagdá. Foi o ataque mais sério ocorrido até agora desde que as tropas americanas ocuparam Bagdá. O terrorismo em Bagdá deixou agora 14 pessoas mortas e dezenas presas entre os escombros. A bomba explodiu bem abaixo do escritório de seu representante especial, Sérgio de Mello. As Nações Unidas estão lá no antigo Hotel Canal desde o início de 1990. São 300 membros da ONU, residência de várias agências humanitárias da ONU, todos trabalhando para reconstruir o Iraque. Eu entrei e vi Bonaventura, o assistente. Ele estava morto. Entrei na sala do Jonathan. Rick estava lá, também morto. E depois, da sala de Jonathan, um vazio, nenhuma sala. Então chamei, Sérgio, 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 e ninguém respondeu. Eu saí do prédio e o escalei. Subi até o topo e dos escombros para tentar achar o Sérgio. E havia comigo um australiano, Jeff, o adido militar de Sérgio. Eu chamava, parava, escutava. Andava 1 metro, chamava, escutava. Havia outro homem correndo pelos escombros, de uniforme militar americano. Perguntei quem é você, e ele disse, eu sou Bill. O cavaleiro de boné azul da ONU chegou e perguntou alguma coisa sobre onde estavam os outros e eu disse que não havia outros, que era eu e o capitão naquele momento. Eu quis ir até o prédio fazer um reconhecimento interno para ver. Eu devia estar louco por pensar em entrar no prédio. Mas os bombeiros têm esse problema. Nós entramos em prédios em chamas enquanto os outros saem correndo dele. Subimos pela escada, estava quase irreconhecível. Estive muitas vezes lá para reuniões. Enquanto andávamos, eu olhava e, a certa altura, vimos uma pequena luz embaixo. Quando olhei lá, vi 2 pessoas. Eu me lembro do clarão. O teto desabou, o chão desabou. Fomos puxados para baixo. Ouvi alguém dizer, essa não. Como se alguém já esperasse aquilo. Tenho certeza que era o Sérgio. O próximo momento que me lembro era de recobrar a consciência e não conseguir me mexer. Eu me lembro de ver alguém com um chapéu de bombeiro
Era um bombeiro, era. E então comecei a acenar para ele. Pode parecer dramático, mas estava achando que seria uma viagem só de ida. Já havia visto Oklahoma arruinada, resgatando pessoas e o prédio, ele estava ainda balançando. Os tijolos ainda caíam. Fazia poucos minutos da explosão. Achava que seria a última viagem. Pedi para dizerem à minha esposa e filha que as amava. Tirei a proteção do corpo e comecei a descer pelo buraco. Entrei onde seria o primeiro andar. Naquele ponto, tive de contornar um espaço e rastejar, começando pela cabeça até chegar a ele. E felizmente havia uma barra de reforço, uma grande barra que saía do concreto, e apoiei o ombro nela e foi perfeito porque consegui me abaixar até eles e me apresentar. Disse que me chamava Bill, era um paramédico da unidade do exército, e então prometi que iria tirá-los de lá vivos. Lembro de dizer meu nome para aquela pessoa que me chamava de Gil. Lembro de pouca coisa. Um cavalheiro disse que se chamava Gil. Estava bem na minha frente. Havia outro cavalheiro, ele disse que se chamava Sérgio. Enquanto conversávamos, ele começou a dizer: acho que não era para abandonar. Eu disse para não se preocupar, que iríamos retirar os dois. Então ele disse: não abandonem a missão. Naquela altura eu ainda nem sabia quem era ele. Então ele perguntou pelos outros, quantos haviam morrido, quantos estavam feridos, se sabia o que havia acontecido. De repente, percebi que ele era alguém que estava no comando e não um simples funcionário. Ele fazia perguntas como um verdadeiro chefe. E então eu entendi. Aquele era Sérgio de Mello. Ele tinha os dentes de leite tão perfeitos. Era uma criança feliz que ria sempre, sempre bem-humorado. Bem quente. Toda casa que ele ia pediam para ele cantar. Quando ele tinha 3 anos, ele sabia cantar em 4 línguas. Fomos para Itália. Ele lá ficou num colégio de freiras. Sérgio era filho de um diplomata brasileiro. Por isso, passou a infância no exterior, principalmente na Europa. Em Gênova, Milão, Roma, Nápoles e até em Beirute. Em sua vida errante, era comum para ele ter a capacidade de descer num lugar novo, olhar em volta e dizer: tudo bem, estou em casa. Até que ele foi para o colégio francês. Ele fez a Sorbonne, fez filosofia. Ele ficou ativo politicamente, em parte devido à filosofia e também pelo que acontecia no campus da Sorbonne na época. Era 68, a Guerra do Vietnã explodia, estudantes e operários na França estavam se rebelando e em maio de 68, os estudantes tomaram o campus. Sérgio protestou, jogou pedras na polícia. O que havia de impressionante em sua visão política na época era como ele era dogmático, como seu anti-americanismo era grande, o anti-imperialismo. Até o marxismo ou o neomarxismo, ele era um revolucionário em essência. Ele se formou na Sorbonne em maio de 69. Um de seus melhores amigos morava em Genebra e Sérgio, procurando emprego, foi morar com ele. Ele fez algumas entrevistas em organizações internacionais e terminou
no Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Aqueles de nós que entraram nos anos 70 trabalharam nas questões do terceiro mundo. Era oportuno, se expandiam rapidamente. Havia uma ordem interessante não só de ajuda, mas também de proteção. Era politicamente ativo nas fronteiras problemáticas e áreas de conflito. O momento decisivo de Sérgio com seu novo emprego aconteceu na sua primeira missão em campo, que foi em Bangladesh. Lá, Sérgio foi instruído para ajudar a abrigar, fornecer comida, estabelecer alguma estratégia política pela qual aquelas pessoas pudessem retornar aos seus lares. Ele se encontrou. De repente, ele viu a pobreza extrema, grande número de refugiados, e os ideais que o haviam motivado ganharam vida, ganharam alma. Ele percebeu que não era apenas um homem de ideias, mas, se quisesse tornar os ideais reais, teria de ser um homem de ação. Encontrei Sérgio pela primeira vez em Suazilândia, em 76, mudando as crianças de Soweto, que haviam sido atacadas saindo de Suazilândia para a Tanzânia. Era uma operação muito delicada. Havia segurança sul-africana por todo lugar, mas nós as evacuamos por Moçambique. Sérgio era o chefe em exercício desse alto comissariado em Maputo. Conheci Sérgio Vieira de Mello no Camboja e na Tailândia, quando o Khmer Vermelho estava sendo tirado do poder, gerando uma imensa crise de refugiados. Foi isso que levou toda uma geração de pessoas ao esforço humanitário internacional. Isto pertenceu a um homem. Olha só. Pessoal, Sérgio era a pessoa mais fascinante e carismática daquela área. Como um sujeito tão carismático assim poderia estar fazendo esse tipo de trabalho? Ele era uma das estrelas, sem dúvida, que brilhou mais. Ele era o principal mago, mediador, gerente, massageador de egos. Poderia soletrar seu sobrenome? Vieirademelo. A missão consistia em retornar entre 350 e 400 mil refugiados que já viviam principalmente nas fronteiras com a Tailândia, nos campos de refugiados por um longo período de tempo. De retorná-las antes das eleições que estavam programadas para acontecer. Sérgio estava convencido de que o único jeito de fazer da repatriação um sucesso era trabalhando com o Khmer Vermelho. O que foi polêmico, porque eles eram o que eram. Sua principal liderança tomara parte de um regime genocida. Ele tinha um grande fascínio pelo gênio do mal, pela mente dos homens maus, como elas funcionavam e por que, principalmente, o mal intelectual, como era o Khmer Vermelho. Não havia dúvida de que era um grande risco. Tudo foi feito, digamos, de uma forma não convencional. Havia um local de reunião que era no meio do nada. Nós não tínhamos ideia de para onde estávamos indo. E lembro que o motorista do Sérgio o considerou um louco. Tivemos de andar por campos minados. Não havia contato por rádio. E ficava a 1h30 de trator até o minúsculo assentamento do quartel-general. Passamos o resto do dia lá, discutimos com eles sobre a terra e para onde as pessoas poderiam ir. Foi uma experiência extraordinária. Sérgio, é claro, nunca subestimou com quem estava lidando e qual era sua bagagem histórica. Mas aquilo não fez com que pensasse que não devia falar com eles. Ele não era do tipo simplista. Criminosos de guerra, meus amigos, são como a autobiografia podia chamar. Ele estava inclinado a ter uma visão mais ampla.
do que muitos de nós. E eu teria um enfoque dogmático dos direitos humanos, que aqueles homens eram criminosos de guerra e que deveriam ser julgados. Ele me disse para descer da minha empáfia. Acho que foi um avanço. Era a primeira vez que a ONU e talvez os estrangeiros nessa questão mantinham contato com a estrutura governamental oficial do Khmer. Sérgio finalmente conseguiu convencer alguns líderes do Khmer Vermelho que aquela cooperação com a comunidade internacional era uma abordagem mais construtiva e mais do interesse deles do que a sabotagem. Ele conseguiu alguns sucessos concretos de um compromisso internacional longo e bastante caro no Camboja. O retorno de 400 mil cambojanos aos seus lares. Acho que ele teve um imenso senso de reivindicar. Dava para ver a satisfação no rosto dele por conseguirem pegar o destino deles com as próprias mãos. Que sejam abençoados com felicidade, a paz duradoura e a prosperidade. Estamos todos aqui apostando pela paz. Iremos a partir desta manhã e com profunda emoção escoltá-los para casa. Obrigado. Daquele ponto em diante, ele não era só a história de sucesso da ONU ou uma história de sucesso humanitária. Ele era um indivíduo a quem os governos se referiam como um solucionador de problemas, de entraves, um apagador de incêndios, alguém que poderia colocar diante do perigo, poderia falar com as pessoas mais perigosas do mundo, ele conseguiria de algum modo achar uma saída. Eu já olhava ele como um 007, não morre. Eu perguntei a ele, Sérgio, por que você vai para esses países, para esses que estão em conflitos, perigosos? Aí ele ria e não respondia. Parecia que uma bomba de 200 quilos havia explodido e bem perto. Então eu caí de joelhos e, quando me levantei de novo, olhei para o meu primeiro sargento e disse, vamos para o caminhão. Meu motorista perguntou, para onde? Eu disse, vê a fumaça? Siga a fumaça. Minha filosofia quanto à ONU não era 100%. A ONU acredita que muita conversa resolve todos os problemas. E não resolve. Às vezes é necessário a força bruta. Naquele dia, não fazia nenhuma diferença. Havia pessoas lá que precisavam de ajuda, e meu trabalho e missão era de proporcionar isso. Eu não estava preparado para o que eu vi. Um grande caos. Gente ferida para todo lado. Vi um homem com uma barra de aço enfiada na face. E estava lá sentado, fumando um cigarro tranquilo. Uma loucura total. O tempo era nosso inimigo. Tínhamos que mudar as pessoas. Parecia que havia entrado um carro-bomba e que detonara todos os veículos próximos. Havia pessoas se arrastando para fora do prédio. Muita gente ferida andando. Então eu disse que assumiria aquilo, aquela pequena ilha de poeira, seria nossa prioridade e ponto de encontro no momento. Tínhamos de tomar decisões sobre quem iria viver e quem iria morrer. Uma das coisas que temos no mundo médico civil é a hora crítica. Consiste em levar alguém a um centro de trauma em 1 hora. Se ele pode chegar lá, tem uma boa chance de sobreviver, pelo menos no mundo ocidental. Àquela altura, não ouvi ninguém chamando. Só aquele pequeno local lá dentro estava mais quente do que se imagina. Ambos os homens estavam cobertos de tijolos e escombros da cintura
para baixo, no Sérgio estava quase sobre o peito. Não dava para ver se havia algo quebrado ou fora do lugar, mas ele estava totalmente coberto. Tinham vários ferimentos na extremidade mais baixa. A perna do Gil estava dobrada. Sérgio devia ter muito peso sobre ele, pois teve ferimentos de esmagamento. Consegui introduzir um soro em Gil, mas não consegui pegar Sérgio o suficiente para o procedimento. Eu não conseguia chegar lá sem me deitar em cima do Gil. Sabia que não tínhamos equipamento pesado e que o único jeito de tirarmos esses homens era da forma tradicional. Comecei a tirar 2 tijolos de cada vez, jogando-os para fora. Eu voltava para baixo, pegava mais 2 tijolos e tentava deixá-los descobertos. Nós vimos umas 185 pessoas e retiramos 130 em 55 minutos no veículo que podíamos achar, nos caminhões militares, nas picapes. Unidades da PM chegaram e estabeleceram um perímetro de segurança de 360 graus no entorno. Eu preciso que vocês recuem. Recuem! Então eles começaram a trabalhar na busca por sobreviventes. Talvez cerca de 1h30 depois, eu ouvi um grito de que havia mais gente lá. Então eu decidi subir para verificar. Subi andar por andar, sala por sala, até que cheguei ao andar de cima e ouvi outro grito ali. E foi onde eu encontrei o Bill. Cerca de 40 minutos depois que cheguei, ouvi alguém gritando de cima. E ele me perguntou se precisava de ajuda. A última coisa que queria era alguém sem treinamento para piorar as coisas, com mais tijolos lá embaixo. Então perguntei se ele tinha alguma experiência. Ele disse que era um bombeiro paramédico, então pedi que ele descesse. Olhei para o buraco e exclamei: Santo Deus! Aqui seria o 3º andar, olhando de lado. Quando ele desabou, o teto praticamente caiu. A sala do Sérgio estaria em algum lugar aqui. O 2º andar havia desabado parcialmente. E eles estavam aqui. As cabeças estavam para baixo. Eles estariam um ao lado do outro. Assim, Gil estaria aqui, com seus pés à direita atrás dele nesse diagrama, e Sérgio estaria na mesma posição. Havia vários corpos nessa área aqui, onde estavam os outros que estavam na reunião. Tratamos todo mundo na emergência igual. Se eu poderia ter cuidado do Sérgio primeiro, mas ainda que fosse o presidente dos Estados Unidos, eu teria que tirar Gil primeiro para ter espaço para retirar o Sérgio. Eu disse para me deixar descer, que ele já havia ido, era a vez dele. O pequeno buraco para um homem no chão virou um buraco para 2 homens. Passamos as 2 ou 3 horas seguintes trabalhando como uma equipe, tentando tirá-los de lá. Tive de subir por cima de 2 vítimas. A primeira era uma mulher. Ela tinha o lado da face coberto por uma laje de concreto. Ela estava com o que chamamos de respiração agonizante, mas ainda tinha pulso. Estava com traumatismo craniano, sabia que não iria sobreviver. Disse a ela para aguentar, para manter a fé, e que Deus estava com ela. Na comunidade médica, a última coisa que fica é o que ouvem, por isso acredito que ela me ouviu. Eu orei em silêncio e disse a eles que Jesus os amava. Faço isso automaticamente. Alguns de meus colegas me acham doido, mas é assim que eu sou. Continuei a descer e finalmente cheguei ao fundo do 1º andar. Ouvi 2 pessoas conversando e uma era o Sérgio. Ele estava à minha esquerda e Gil estava mais ou menos bem na minha frente. Ele estava consciente, sabia o que acontecia, o que estava acontecendo, sabia onde estava, sabia seu nome, quantos anos tinha e de onde ele era. Ele me disse que era de Oxford, Inglaterra, era um americano trabalhando lá. Dizem que eu estava consciente na maior parte do tempo,
Mas eu não me lembro. Eu disse a ele que ia continuar trabalhando enquanto ele falava. Ele me falava sobre a família, a esposa e 2 lindas filhas. Eu disse, vou lhe prometer uma coisa. Eu vou tirá-lo daqui vivo, se você ficar comigo. A terra estava ardendo. Estávamos cavando com as mãos nuas. Não tínhamos pás, nem equipamentos. Ficamos chamando pelo Sérgio várias vezes. Eu me lembro da poeira, de quanta poeira havia lá. Lembro de pensar em tirar um pouco dos escombros e que ele estaria lá. Então eu vi uma fenda. Enfiei a cabeça e chamei de novo. Era o Sérgio. Achei maravilhoso que ele estivesse vivo e que o tivéssemos encontrado. Achamos um buraco pelo qual estávamos nos comunicando. Sérgio! Sérgio! Aguente firme! Nós vamos ajudá-lo, não se preocupe. Suas primeiras perguntas, depois que falei com ele, foram sobre os outros da equipe. Não sobre si mesmo, nem sobre suas circunstâncias. Onde está Carolina? Onde estão os outros? Por favor, procure por eles. Não pare. Eu não sabia que ainda havia gente trabalhando fora da base, nem na abertura. Não ouvi ninguém. Naquela altura, gritei para um de meus sargentos. Rob, preciso de uma corda. Preciso de alguma coisa para levantar isso. Preciso de luzes. Não vi nenhum equipamento. Como ele era um simples sargento e cada vez mais as pessoas saem do exército em postos mais altos, foi como dissesse, ei, precisamos da corda. Um capitão diria, me dá a corda. E ele diria, preciso dela para o meu primeiro sargento. Sou um capitão, me dá a corda. Sou um coronel, me dá... Nunca recebi nada. Nada mesmo. Naquele ponto, ambos estavam lúcidos e conscientes. Tentei mantê-los falando. Eu aprendi a manter a mente longe dos ferimentos. A taxa de sobrevivência maior quando desviamos a mente deles do que está acontecendo na hora. É como colocá-los em outro setor da vida deles. Levar a mente deles para longe de Bagdá. Um momento produtivo na vida de Sérgio foi quando o Timor-Leste se libertou da Indonésia depois de muita luta e genocídio. Precisávamos de um oficial graduado da ONU para ser, com efeito, o presidente, o poder, numa área que não fazia mais parte da Indonésia e ainda não era um país independente. Sérgio Vieira de Mello tinha energia, a liderança e a capacidade para fazê-lo, e seria o maior teste que a ONU enfrentara na fase de construção da nação. Nunca tinha ouvido falar do Timor na minha vida. Quando fui convidada para ir para lá, eu nem conseguia localizá-lo no mapa. Eu era a responsável da economia, trabalhando para estabelecer a estrutura de transição do novo governo. Eu não conhecia Sérgio Vieira de Mello do Brasil. Minha parte do governo o conhecia como Resg, representante especial do secretário-geral. Certa manhã, estava correndo na estrada da praia e vi um homem correndo com alguém que parecia ser um guarda-costas. Ele passou e olhei para ele e olhei para os dois, e então eu vi que era o Resg. Enquanto olhava, pensei, puxa vida, sou uma mulher correndo sozinha, por que ele precisa de guarda-costas ao lado? Que covarde!
Os dois homens que detêm o futuro imediato do Timor-Leste em suas mãos desfrutam de uma recepção calorosa numa cidade do Timor-Leste. Neste dia, Xanana Gusmão está sendo coroado rei da regência. Ao seu lado, o homem que detém o verdadeiro poder no Timor-Leste hoje. Sérgio Vieira de Mello é o líder legal do Timor-Leste para os próximos 2 anos, enquanto é feita a transição até a independência total. Ali, Sérgio, um rapaz que, com 20 anos, pregava contra o imperialismo, jogava pedras na polícia parisiense e, de repente, estava no comando, era o vice-rei. As Nações Unidas deram a Sérgio todos os poderes de um ditador, mas ele nunca impôs nada. Ele estabeleceu um conselho consultivo que consistia dos grandes líderes timorenses e, mais tarde, um gabinete, incluindo esses grandes líderes do Timor-Leste. E ele nunca tomou uma decisão da qual os timorenses discordassem. Atenção, o Timor-Leste terá um corpo representativo que será eleito pelo povo para conceber uma Constituição do povo. Esta é uma conquista muito importante. A democracia parece estar num estado bastante saudável de fato. A primeira vez que conversei com Sérgio foi num jantar formal. Cheguei muito cedo e então aconteceu que a única pessoa que estava lá, a primeira pessoa a chegar, foi o Sérgio. Ninguém mais estava lá, por isso começamos a conversar. Ele me disse que sabia que eu era da Argentina, que ele havia passado os primeiros dias de vida na Argentina, em Buenos Aires. E fiquei surpresa em saber disso. Enquanto ele me contava isso, deixando-se levar pelas lembranças, todo mundo chegou de repente. Então nossa conversa foi interrompida. Foi naquela hora, naquele mesmo dia, que estabelecemos uma conexão e gostamos um do outro. Ele me disse que estava separado e presumi que fosse uma separação legal. Só mais tarde ele me contou que não estava legalmente separado, mas devo dizer que no início ele não foi, 100% claro em relação a isso. Sérgio havia se casado bem jovem, com Annie, e não creio que, quando ele teve seus 2 filhos, tivesse previsto que passaria a vida longe de casa na França. Ele nunca foi um marido fiel. Teve relacionamentos fora do casamento, 2 dos quais se tornaram bem públicos. No Camboja, ele havia vivido com a namorada e trabalhava com ela na missão. Estava claro para todo mundo com quem trabalhávamos que nós tínhamos um relacionamento. Para mim era muito difícil, porque ele era casado e estávamos bem sérios. Nunca conheci a esposa dele, mas ela certamente sabia. Sérgio tinha olhos para as mulheres e gostava da companhia delas. Bastante. Não durou. Mas tínhamos contato através de amigos em comum. Então eu me lembro de receber um e-mail dele que ele havia enviado para os amigos mais próximos pouco antes de partir para o Iraque. Ele dizia: estou tão feliz estar mudando para uma fase da minha vida em que estou começando a ter uma vida pessoal e estou ansioso de que esta será minha última missão. E então quero ter um estilo de vida mais normal e começá-lo com Carolina. O que me lembro daquele e-mail foi que ele estava pronto para se estabelecer e começar a apreciar a vida. Com Carolina, ele dizia: esta é a mulher com quem vou me casar. Ele usava uma aliança com o nome dela, ela usava uma aliança com o nome dele. Ele iniciou o processo legal para terminar o casamento com a ideia de começar uma nova vida com Carolina. Ele realmente queria uma segunda chance de ter uma família. Acho que ele se arrependia de não passar muito tempo com os filhos.
Por outro lado, ele não mudava o comportamento. Ele se sentia atraído intelectual e emocionalmente pelo trabalho que fazia. Ele era ambicioso. A carreira era muito importante para ele e acho que ele também sentia que o estava fazendo bem. Naquele esquema geral, passar tempo com os filhos acabava sendo menos importante. Mas a verdade é que, se ele tivesse sido um homem de família, não teria realizado o que realizou. De repente, as coisas começaram a se encaixar. A independência acontecerá e sim, estamos apaixonados. Sabe, a vida não poderia ser melhor do que vivíamos naquele momento. Foi o sucesso dele no Timor-Leste que provou que ele estava num patamar único de servidor civil. Ele herdara esta meia ilha destruída pela guerra e o genocídio, a presidira, reconstruíra e então a entregara como um país independente. Depois que a cerimônia terminou, ocorreram várias festas. O presidente do Banco Mundial estava brindando com o presidente Clinton e muitos chefes de Estado estavam na cidade. Ele me disse: Carolina, não quero ir a festa nenhuma, só quero que nós dois fiquemos juntos. Então, por que não damos uma corrida? Enquanto corríamos, os timorenses o reconheciam e diziam: Ei, vejam, lá vai ele! Eu podia ver Sérgio sorrindo de orelha a orelha, acenando para as pessoas enquanto dava adeus ao Timor-Leste. E várias vezes depois, ele me levava de volta àquele momento. E me dizia: se lembra daquela noite enquanto corríamos? Daqueles dias? Eles não eram bons? Vamos examinar a posição do Oriente das Nações Unidas na Indonésia. Quando se deslocarem para dividir o maior país do mundo islâmico, Osama Bin Laden emitiu uma declaração dizendo que os jihadis deveriam se preparar para atacar o mundo todo, não só os Estados Unidos, mas as Nações Unidas. Em nenhuma circunstância, nenhum muçulmano ou pessoa sã deve recorrer às Nações Unidas. E as razões para o apelo era de que as Nações Unidas ajudaram a desmembrar a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, e que ele havia extraído Timor-Leste da pátria muçulmana, a Indonésia. E Bin Laden dava o sinal de que as Nações Unidas eram um alvo. E assim é um fato incomum para as Nações Unidas serem alvejadas quando nosso objetivo naquele país, creio, deveria ser reconhecido por todos como uma ajuda para os iraquianos se reerguerem. Um representante especial da ONU, Sérgio de Mello, estava lá no edifício, quando o carro-bomba explodiu bem embaixo de sua janela. Ainda não temos nenhuma informação sobre a extensão dos feridos e estamos buscando mais informações. Eu disse aos oficiais graduados para providenciarem equipamento pesado, escavadeiras, guindastes, que me dessem qualquer coisa. Finalmente alguém jogou uma bolsa feminina. E ela estava presa com uma corda que parecia o tipo de corda que se usa nas cortinas e que eles haviam amarrado juntas, e foi aquilo que usamos para içar os tijolos. Eu enchia com uma dúzia e os homens içavam para o terceiro andar, jogavam e depois mandavam de novo para que tirássemos mais tijolos. Isso ocorreu muitas vezes. Isso durou horas,
até haver espaço suficiente para eu mover o Gil ou o Sérgio um pouco. Sérgio se moveu um pouco, mas toda vez que eu movia, ele sentia dores, e toda vez que eu movia, a poeira e as paredes se mexiam. Então não tive meios para sustentar as paredes porque eu não tinha tábuas de sustentação nem nada parecido. O material não chegou rápido o bastante. Não havia unidades no comando, nenhuma unidade no salvamento. Eram os bombeiros americanos, canadenses da Europa Ocidental que iriam precisar de equipamento para escorar e estabilizar o prédio para tirá-los. Eram nossas mãos, uma bolsa e uma corda. Na base da pilha de entulho havia 2 pessoas se movendo de forma confusa. Uma era uma mulher. Ela havia perdido um sapato, tinha o vestido rasgado. Eu não sei que língua ela estava falando. Não era inglês. Disseram a ela várias vezes para ir ao ponto de coleta de feridos, mas ela ficou vagando por ali. Eu disse aos soldados, vamos, me ajudem, vamos tirá-lo. Vamos pegar pás e começar a tirar o entulho. E eles me disseram, aqui não há pá nenhuma. Então eu disse, tudo bem, então vamos usar um pedaço de ferro. Eles disseram, não. Precisamos esperar pela chegada do equipamento. Mas onde está o equipamento? Quem está no comando? Recebi um telefonema dizendo que Sérgio de Mello havia talvez ficado gravemente ferido, que estava preso e que não sabiam quão séria era a situação. Mas então, minutos depois, alguém disse, não, ele esteve falando e ficou falando com alguém de fora do prédio. E eu me lembro de sentir um certo alívio, que talvez estivesse tudo bem. O presidente ligou. Ele disse, por favor, descubram o que aconteceu. Meu chefe de Estado-Maior me puxou e disse, nós não sabemos o que aconteceu com Sérgio. A última notícia é de que estava vivo, mas não sabemos o que aconteceu. Ele está preso em algum lugar dos escombros. Há poucos momentos falei com o embaixador Bremer. Ordenei que ele providenciasse toda a assistência possível para o resgate e recuperação do quartel-general das Nações Unidas. Querem fazer perguntas ou querem saber por mim? Certo? O presidente logo se dirigiu a ele. Ele era elegante, era empenhado. Ele o conduzia na conversa com ele. Ele sabia que este era alguém que podia comandar uma sala. Senhor secretário-geral, distintos membros do conselho, amigos, acredito que temos motivos para sermos otimistas quanto ao futuro do Iraque, mas temos uma pequena margem para erro. A presença das Nações Unidas no Iraque continua vulnerável para alguém que busque atingir nossa organização. Nossa segurança continua a contar fortemente com a reputação das Nações Unidas, com nossa capacidade de demonstrar de forma significativa que estamos no Iraque para auxiliar seu povo. Sérgio não queria ir ao Iraque de forma alguma. Ele gostava de estar no centro da ação, sempre. Gostava de ser o centro das atenções, sempre. Mas estava começando a construir uma nova vida com Carolina e estava exausto do Timor-Leste. Além de ter sido contrário à guerra no Iraque desde o início. Mas assim que foi feita a proposta, Sérgio viu que não podia dizer não. E, é claro, tentou tirar o melhor de uma situação não ideal. Jamais esquecerei dele escrevendo o discurso para a chegada em Bagdá. Acho que ele não teve a imprensa que esperava, porque Bremer havia convocado uma coletiva para si ao mesmo tempo, mas ele estava bem ciente de ser um evento histórico e também acho que ele sabia que tinha um terrível mandado do Conselho de Segurança. Não era uma missão de manejo político, não era uma missão humanitária, era uma missão conciliatória, sob ocupação americana.
Mas se alguém poderia alcançar alguma coisa naquela situação politicamente confusa, essa pessoa seria Sérgio. A primeira coisa que ele queria fazer era ouvir. Ele foi a Basra, Mosul, Erbil, para todo canto, para todo lugar. Sérgio estava bem atento ao modo como os iraquianos viviam no cotidiano. Água, luz. Ele viu que era mais uma questão de dignidade humana. O que eu faço? Não tenho dinheiro. Para onde eu vou? Morro de fome? Me torno ladrão? Não Ei, precisa cara, fazer eu sou isso. formado em universidade. Ele não sabia muito, mas não fingia saber muito. Isso era uma coisa que logo se gostava nele, que ele estava disposto a ouvir, a aprender. Ele tinha uma vantagem. Todos estavam no início, querendo falar conosco. Não era o caso dos americanos. Estou aqui para ouvi-los. Estou aqui para aprender. Digam-me, francamente, em que vocês acham que as Nações Unidas, eu mesmo e meus colegas podemos ser úteis para vocês? Shukran. Sérgio trabalhava sem parar. Ele era totalmente otimista. Acreditava que ele e sua equipe, sozinhos e talvez ingenuamente, poderiam virar a mesa. Tivemos um excelente primeiro encontro com o Sr. de Mello aqui, discutindo uma ampla gama de questões com as quais podemos trabalhar juntos e ajudar em nosso objetivo comum, que é produzir um Iraque independente, democrático e pacífico. Muito obrigado a todos vocês. Sérgio não viu nada incompatível em tentar ajudar a ONU ajudando os iraquianos, o que por sua vez ajudaria os Estados Unidos. Não havia nenhum comunicado à imprensa previsto, hein? Em nosso programa. Ele não foi um cúmplice dos erros terríveis da administração Bush. Estava fazendo o que podia pelo povo iraquiano. E do jeito típico dele. Ele dava pouquíssima atenção ao fato de que estava correndo um grande risco pessoal, exatamente porque quanto mais eficaz ele fosse, mais poderia ser visto pelos inimigos dos Estados Unidos como servindo aos interesses americanos. Senhor Sérgio de Mello, há algum papel real para as Nações Unidas neste processo político no Iraque? Ou é apenas uma cobertura para a ocupação americana? Obrigado. Antes de tudo, respondendo a sua segunda pergunta, a ONU, seu secretário-geral e Sérgio Vieira, representante do secretário-geral, não são instrumentos nem cobertura para ninguém, certo? Somos uma organização independente. O secretário Kofi Annan e eu mesmo somos independentes de todos. Por isso, não sugira nem por um segundo que estamos ali apoiando os Estados Unidos ou a coalizão, está bem? Na rua, havia pequenos pedaços de papéis azuis, quadrados e azuis, que diziam: Al-Qaeda ainda está aqui, ou coisa parecida. Alguém havia sido visto anotando os números das placas dos carros, entrando e saindo do prédio. Como especialista em antiterrorismo, tento analisar pelo ponto de vista terrorista e estava pensando que, se eu fosse um terrorista, seria muito fácil conduzir um caminhão carregado de explosivos pela entrada da garagem e detoná-lo bem ao lado da ONU. Eu recomendei veementemente que colocassem um grande portão reforçado na entrada que dava para o canal. Mas era uma rua muito movimentada e estavam preocupados que o tráfego que tentasse entrar no estacionamento fizesse fila e provocasse acidentes. Eu respondi que seria preferível ter algumas colisões pequenas do que deixar alguém passar com um caminhão e explodir o prédio. Em vez do portão que eu havia recomendado, a 2ª Cavalaria havia fornecido a eles um veículo blindado de batalha Bradley e uma equipe que era responsável pelo estacionamento. Mais tarde, notei que o veículo havia ido embora e não havia nada lá além de um rolo de arame de concertina através da entrada e eu...
Quando falei com alguém na ONU, perguntei o que tinha havido. Disseram que Sérgio mandara atirar. Eu fiquei surpreso. Ele estava tentando suavizar a presença americana no prédio da ONU. Assim, não parecia que a ONU fazia parte das forças de coalizão. A ONU é governada por judeus e americanos, e seus crimes são flagrantes no mundo árabe e islâmico. Zarqawi me disse que precisava recrutar seguidores e angariar fundos, atingindo um alvo internacional. Zarqawi também disse que a ONU era um grande covil de serviços secretos e espiões americanos. Ele disse que precisava atacar a ONU e matar o criminoso Sérgio. 18 de agosto de 2003, um dia antes do ataque. Naquele dia, ele me disse que precisava realmente de alguma coisa para fazer no futuro. Precisávamos começar a planejar imediatamente nossos próximos passos. Nossa próxima etapa seria voltar para o Brasil. Na segunda noite, ele disse: Carolina, vamos marcar o voo e tratar de traçar uma estratégia de saída, porque preciso pensar que vou voltar para o Rio. Nós estávamos a 6 semanas de sairmos de Bagdá. Dizem que o tempo voa quando está se divertindo. Eu não estava me divertindo nada, mas o tempo voava. A hora crítica veio e foi. Nós nem percebemos. Estava cansado. Tinha câimbras nas pernas e nos braços. Fomos guiados praticamente. Estávamos decididos que eles não iriam morrer nesse buraco. Eu tentei levá-los para o que eu achava ser a sua crença religiosa. Naquela altura, André queria rezar com Sérgio e ele ainda estava lúcido o bastante para dizer: danem-se as orações, agora não é hora. O que eu acho que irritou um pouco o André. Eu disse a ele que precisava ter muita fé e acreditar, mas ele disse: Deus desgraçado, foi ele que fez isso comigo, sabe? Ele amaldiçoou Deus e usou outras palavras que eu não vou dizer. Disse que era preciso ter fé bem grande e crer que Deus poderia tirá-lo de lá. Sou seu salvador neste sentido, você tem de acreditar em mim. Nunca tive aquela experiência em 35 anos. Ninguém me disse, vamos parar para rezar. O que há de tão errado em orar com alguém, sabe? Isso não teria feito mal algum? Sérgio não queria participar daquilo. E ele... foi bem categórico. Não, ele não queria participar. Eu também não sou de rezar muito, eu não sei se falei com tato ou sem, nós não temos tempo para isso. Rezaremos quando os tirarmos, mas vamos tirá-los agora. Havia alguns soldados que me disseram para sair da área. Eu disse não, eu vou entrar porque soube que Sérgio está lá. E o soldado veio até mim e disse não. Você precisa sair da área, tem que sair daqui. E eu disse não. Após um período de tempo, comecei a pensar que poderia haver alguma coisa entre ela e alguém lá dentro. Ela é próxima a eles, ou sei lá. Então pensei por um instante. E disse para mim, quer saber? Deixe que conversem. Dei minha mão, deixei que subisse. Ela colocou a cabeça no buraco e começou a conversar. Coloquei o ouvido e a boca bem perto do buraco e disse: Sérgio, você está aí? Está aí dentro? E uma voz muito fraca disse: Carolina, meu amor, estou com dor. Tire-me daqui, eu te amo. Eu disse que também o amava. Para ser forte.
e que eu ia tirá-lo de lá. Àquela altura, Gil reagia a algum estímulo verbal, mas não muito, não se conseguia mais do que uma ou duas palavras em resposta. Temos que tirá-lo, nós sabemos que temos que tirá-lo agora. Mas o problema é que ele ainda estava preso pelas pernas. Onde Sérgio estava, Gil tinha de ser retirado primeiro. Eu disse, amigo, eu fiz o melhor que podia, e se não tirá-lo agora, nunca vamos tirar. Então ele disse, faça o que tem de fazer, eu só quero viver e voltar para casa. Minha lembrança disso é, eu não vou me entregar, não vou morrer, tenho muito que viver. Sabe, pensei logo em toda a minha família. Uma decisão foi tomada e todos concordamos. O mais importante era que Gil estivesse pronto. A única coisa que encontraram para mim foi uma velha serra de madeira e minha fiel tesoura de paramédico. Eu disse, eu vou começar a serrar. Se tiver de gritar, grite. Se a dor for insuportável, me avise que eu paro e lhe dou mais remédio para a dor. Eu não me lembro de nada disso. Eu bloqueei tudo isso. Comecei a cortar a primeira perna dele. E eu tinha de separar os gritos dele do que eu tinha de fazer porque sabia que tinha que ser feito. Mesmo com a morfina, mesmo estando profundamente em choque e reagindo apenas à dor, foi um trabalho horrível. Ele gritava e talvez tivesse dado para ouvir os gritos na Zona Verde. Achamos horrível, mas sabíamos que se não fizéssemos aquilo, ele morreria onde estava, porque não podíamos tirá-lo de lá. Eu apertei o torniquete bem firme e disse a ele que ia cortar a segunda perna. Ele não respondeu por um tempo, por alguns minutos, pensei que o havíamos perdido. O que acredito que aconteceu é que a dor era tão grande que ela o havia nocauteado. Então aquilo, de certa forma, foi uma bênção. Comecei a cortar a segunda perna e ele acordou de novo. E começou a gemer e disse apenas, André, estou sentindo, mas vá em frente, corte e termine. Terminei de cortar a segunda perna, apertei bem o torniquete e enfaixei. Finalmente conseguimos uma maca envelope. Eu não sabia bem o que era, não fazia ideia. Mas é um plástico enrolado que, quando você desenrola e amarra dos lados, forma uma maca semi-rígida. Eu coloquei nela da melhor forma possível, e a equipe em cima só estava esperando eu dizer, pronto, podem puxar. Então eles puxaram e puxaram. A barra de reforço bloqueava uma parte da pequena abertura e o corpo bloqueava a outra. Tentamos passar a maca por ela, mas não passava. Como não recebemos a serra de metais, não podíamos tirar a barra. Por isso, a única saída para suspender Gil era tirando a parte do corpo que estava presa. Então eu tive a indigesta tarefa de usar minha faca de combate de novo para cortar o corpo na metade, para que pudessem subi-lo. Se você acha que é fácil cortar uma perna, mesmo que a vítima estivesse morta e desfalecida, ainda assim, foi um trabalho difícil. Quando finalmente suspendemos Gil, eu olhei para ele e disse, Gil, você está livre, está em casa agora. Vou entregá-lo para os meus outros colegas e eles o levarão para os médicos. Minha família é minha âncora. Talvez eu soubesse que se saísse de lá, eles veriam a minha recuperação. Ele estava quase morto quando tirei de lá. Seus sinais vitais eram... Sabe, a pressão estava 6/4 e... eles o colocaram em um dos helicópteros de salvamento e o levaram. Eu vi esse homem
Corri até ele e disse: por favor, preciso de sua ajuda. Me ajude, meu Sérgio está nos escombros e ele vai morrer se não o ajudarmos a sair. Ele me disse: tenho uma notícia para você. Está vendo aquele helicóptero que acabou de subir? E eu disse: sim, sim. Que está passando agora? Deve ser o helicóptero com ele. Mas tenho mais notícias. E terá de ser forte. Para libertá-lo, tive de cortar as pernas. Ele está muito mal. Um de seus braços também está bem ruim. Eu não ligo para as pernas dele. Ele estando vivo, está tudo bem. Tudo bem. Sim. Sua mente estava começando a sumir. Ele não estava falando muito. Dava para ouvir que a respiração dele estava bem mais instável e irregular, então eu corri para lá, continuei a encorajá-lo, tentei segurar a sua mão, me deitei ao lado dele, então pus a minha cabeça sobre ele, e assim ele saberia que havia alguém lá. Eu voltei para falar com Sérgio, disse a ele que seria o próximo a sair. Ele não me respondeu. Eu sacudi, não me respondeu. Procurei sentir o pulso, mas não havia mais. Nós não íamos tirá-lo e aquilo me atingiu como uma avalanche. Senti que havia alguma coisa errada. Sabia que havia algo errado. Eu ouvi, atrás de mim, alguém dizer: Sérgio morreu. Sérgio morreu? Não. Não pode ser. Eu queria morrer. Ele me decepcionou. Realmente me decepcionou. Eu, de fato, acreditava que Deus enviara 2 milagres. Bill e eu mesmo. Éramos 2 anjos. E ele decepcionou a nós 2. E isso me doeu muito. Eu arrisquei a minha vida. Um estranho que desceu até lá segurou a mão dele para ajudá-lo e me decepcionou. Fiquei chateado, mas também sofro por ele, porque ele não acreditou no milagre. Nós só pedimos que ficasse vivo. Tenha força de viver. Tenha fé para sobreviver. Talvez estivesse dando uma ideia falsa quando dizia: para nós não nos preocuparmos com ele, tirem os outros primeiro. Talvez isso não fosse vontade de viver. Vejo isso como sendo bastante altruísta. Não acho que fosse falta de vontade de viver. Acho que foi uma tremenda boa ação. Eu disse a ele: prometo que vou tirá-lo daqui. E não tirei. Sentia que ele sabia que eu mentira para ele. Até hoje talvez seja o fato que mais me incomoda, é que realmente eu achava que tiraria os 2 vivos. Um jovem soldado que estava coberto de suor e poeira veio até mim e estava bastante emocionado. Ele disse: Senhor embaixador, tentamos salvar o Sérgio, mas ele morreu. Agora a imprensa clamava por uma entrevista. Eu não podia dizer que sabia que Sérgio estava morto porque não queria que a família dele soubesse dando uma declaração para a TV. Então tive de mentir. Com licença, senhor. Sérgio Vieira de Mello também parece ter sido ferido neste ataque. É verdade? Sim, isso mesmo. Neste momento, meu caro amigo Sérgio está em algum lugar lá embaixo. Pode ser que ele fosse o alvo desse ataque. O caminhão estava estacionado num lugar bem aqui na frente do prédio, que teria que atingir a sala dele, que ficava no 2º andar aqui em cima. Eu tenho a impressão de que o resgate foi uma grande afronta ao Sérgio por ter sido deixado sobre escombros por 3 horas e meia, por eles terem confiado numa bolsa feminina e numa corda de cortina. Você está brincando?
São os Estados Unidos. O estrategista dessa guerra falhou. Não só com Sérgio e os oficiais da ONU, que morreram naquele dia, mas também com os próprios soldados que arriscaram suas vidas daquele jeito. Terrível. Terrível. Mais tarde naquela noite, os assistentes de Sérgio ajudaram a resgatar o corpo dele. Ele estava deitado sobre a bandeira das Nações Unidas em sua sala, nos escombros. A equipe acima então puxou e lentamente nós conseguimos puxar o seu corpo. Gabi estava lá com alguns de seus outros guarda-costas e eles pegaram uma maca e o colocaram nela. Lamento. Nós o colocamos numa maca. Ouvimos e pensamos. Tudo que ele fez no mundo para isso. Impossível entender. Estávamos lá parados no segundo andar quando o corpo chegou. E ele foi colocado. E eu reconheci. Seu rosto estava totalmente intacto. E ele estava bonito, como sempre. Eu me lembro. Mais tarde, recebi um telefonema que ele tinha morrido. Tive vontade de chorar, de gritar, mas minha avó estava aqui e ela não sabia de nada. Me controlei o que pude. Fui para o quarto e lá chorei um pouco e me concentrei e voltei para cuidar dela. Foi o dia que o mundo desabou na minha cabeça. Ter um filho como eu tive, com tantos predicados tão bom, e acabar assim. A falta que ele me faz é imensa. Bem, não posso dizer que saí do túnel, mas estou andando. Costumo ir ao cemitério dos reis, onde Sérgio está enterrado, e vou lá para conversar com ele. Agora ele está lá em cima, no céu. E certamente ainda está tentando salvar algumas pessoas lá. Sei que um dia vou me encontrar com ele de novo. Mas não perdoo quem fez isso com ele. Não perdoo. Eu ficava muito impressionado com o seu estoicismo. Ele nunca pedia para si mesmo, só pedia para os outros. Nunca pediu nada para si mesmo como remédio para dor. Ele não parou de dizer, cuidem dos outros. E achei que alguém devia saber disso. Não sabia a quem contatar, de onde ele era. Só sabia que seu chefe era Kofi Annan. Então, naquela noite, em meu laptop surrado e quebrado, escrevi uma carta para Kofi Annan.
19 de agosto de 2003. Você sabe que não suportarei ler isso. Sérgio Vieira de Mello. Como já deve estar pesarosamente ciente, aproximadamente às 16h30 de hoje, hora local, ocorreu um terrível desastre no quartel-general da ONU. Fui o primeiro soldado americano a chegar ao local e a cena era catastrófica. Infelizmente, o Sr. de Mello faleceu. Se por um lado não há uma boa forma de morrer, ela diz muito sobre o caráter de um homem quando seus últimos pensamentos são para a família, os colegas e seu país, ou nesse caso, a ONU. Lamento profundamente que não tenhamos cumprido nossa promessa de tirá-lo vivo. A ONU tem a sorte de ter pessoas do calibre dele trabalhando para ela. Eu cumprimento todos eles e espero que sua missão no Iraque seja concluída com sucesso. O Sr. de Mello era um humanitário de primeira grandeza. Será difícil de ser substituído. Hoje dividimos nossa comoção e tristeza com a perda de pessoas que amávamos. Todas elas deixam um imenso vazio. Raide, Lin, Issan, Imad, Bassim, Rehan, Ranilo, Rick, Riza, Janselin, Christopher, Marta, Fiona, Nádia e finalmente Sérgio, meu querido amigo. Por que você nunca parecia cansado enquanto trabalhava 18 horas por dia? Por que nunca parecia amarrotado, mesmo depois de 18 horas de voo? Por que nunca ficava doente? Por que nunca ficava irritado? E você era o único alto funcionário do sistema da ONU a ser conhecido pelo primeiro nome. Até para aqueles que não o conheciam pessoalmente, você era sempre apenas Sérgio. É confortador que, em todo o mundo, quer seja nas missões das Nações Unidas, nas organizações humanitárias ou nos governos, você tenha indivíduos que se perguntam: o que Sérgio faria? A única resposta que sabem que ele daria é: saiam do Capitol e percorram o mundo e descubram o que está acontecendo. Descubram o que faz as pessoas vibrarem. Respeitem a dignidade dos seres humanos cujas vidas estão em jogo aqui. Não as ameacem. Não tratem como uma massa. Lutem contra os homens maus. Sejam homens de ação, mas também nunca deixem de ser homens de reflexão. Gostaria de ter um tempo elástico e conseguir voltar ao passado. E esticar alguns dos momentos especiais até o máximo. Agora que sei que aqueles momentos acabaram e não voltarão mais. Quando finalmente voltei ao Brasil, fui até o local onde nós sempre costumávamos ir assim que chegávamos ao Brasil e caíamos direto na água. Naquele instante, senti realmente a força do seu espírito e a bondade dele. Foi onde eu senti isso, onde Sérgio está. E onde eu sinto que ele descansa para sempre. Minha mensagem é muito simples. Nunca se esqueçam que os verdadeiros desafios e as verdadeiras recompensas estão por aí, nos locais em que as pessoas estão sofrendo, onde elas precisam de vocês. Então, boa sorte, bem-vindos à organização. E nós estamos aqui para ajudá-los do jeito que pudermos. Tudo de bom.
Certo?